Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal novamente. Mais um vídeo aqui para vocês. Como sempre, todos os dias a gente traz novidades aí sobre o rombo, né, do INSS, também sobre a política nacional e mundial também. Por que não dizer isso, né? Os Estados Unidos está em evidência também com Donald Trump, Eduardo Bolsonaro, que está lá lutando com todas as armas dele, né, cara, contra esse Brasil corrupto que se apresenta hoje. Tá? Então, Eduardo Bolsonaro tá lá e eu vou trazer notícias para vocês também lá dos Estados Unidos. Mas eu quero trazer um vídeo para vocês aqui, entre tantos outros vídeos que eu vou trazer. Esse aqui é o que me chamou a atenção, tá? Porque esse vídeo fala do jornalista Silvio Navarro. E é a melhor síntese que você verá sobre quem é essa figura adjeta da política brasileira. A figura adjeta que eu falo para vocês é o que o Silvio Navarro tá narrando aqui, tá? Esse jornalista fala dessa figura. Ele é um petista e que mente o tempo todo sobre Eduardo Bolsonaro e teve a resposta avassaladora. E você vai ficar sabendo nesse vídeo aqui. Bom, lembra aquele vídeo também? É muito antigo o vídeo, mas é bom sempre trazer aqui para vocês assistirem. Aquele vídeo do Bolsonaro, tá? Quando ele nem era presidente ainda, ele era um deputado federal, mas ele está na CPI, nada mais, nada menos que Fernandinho Beiramar. E aí o Fernandinho fala para ele com todas as letras que o admira, entre outras palavras, que o admira como deputado federal, porque era o único que não tinha um rabo preso. Mas você vai ver o vídeo na íntegra aqui, tá? Com todos os detalhes do que o Fernandinho fala também. Mas antes de começarmos o vídeo, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E lembrando que a gente está em ano de eleição, 2026 vem aí, e a gente quer quem? Sabendo que Bolsonaro está inelegível, nós queremos Michele Bolsonaro como presidente. Nós temos um vídeo aqui, tá no card, e eu vou deixar para vocês aqui comentarem lá. Michele Bolsonaro 2026, beleza? Então, bora pro primeiro vídeo aqui. Bom, pessoal, como eu falei para vocês no início do vídeo, não para as declarações do rombo do INSS. Pessoas e mais pessoas importantes aparecendo como nada com esse rombo de milhões, ou melhor, bilhões, que pode ser trilhões, ainda não foi declarado ainda, mas se sabe se que é bilhões. E dessa vez, juízes e desembargadores do Espírito Santo poderiam ter evitado os roubos do INSS, mas optaram em se declarar impedidos. Pois bem, você vai ficar sabendo o nome de todos eles aqui agora, nessa reportagem aqui, com muita propriedade, exclusivo do Jornal da Band. Teve acesso com exclusividade a documentos que mostram como uma decisão da Justiça poderia ter evitado parte do roubo de aposentados e pensionistas. 5 desembargadores e 2 juízes se declararam impedidos de julgar uma ação que pedia a suspensão dos pagamentos. A reportagem é do Túlio Amâncio. Um desvio de mais de R$1,5 bilhão dos aposentados poderia ter sido evitado se o Tribunal Regional Federal da 2ª Região tivesse acatado uma ação civil pública no Espírito Santo de novembro do ano passado, que valia para o Brasil todo. O pedido se baseou no levantamento da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas e do Portal da Transparência, que mostravam que associações desviavam todo mês cerca de R$300 milhões dos beneficiários previdenciários, somando R$9 bilhões nos últimos 10 anos. As investigações apontam que mais de 90% dos descontos careciam de autorização legítima. Só que 5 desembargadores do TRF2 se declararam suspeitos Presta de julgar atenção nesses nomes aqui. Roy Reis Fred, Paul Eric Durlan, Guilherme Couto de Castro, Vera Lúcia Lima e Ferreira Neves. Com as recusas, os meses foram passando e os descontos ilegais continuaram ativos. Depois de uma nova distribuição, o desembargador Luiz Norton aceitou o caso, mas não viu urgência na análise. Em seguida, 2 juízes negaram o processo. O juiz federal Fernando César Batista de Matos se declarou impedido por vínculo de parentesco com o relator do caso no TRF2, além de uma declaração de suspeição por foro íntimo. Na sequência, o juiz responsável pelo caso passou a ser Luiz Henrique da Mata, que também se declarou suspeito por foro íntimo. Hoje a ação segue com a juíza Maria Cláudia de Garcia Paula. Meu Deus, cara. Aí é que tá o detalhe. Sabe-se que foram bilhões roubados, né? Até agora. E cada vez mais provas, cada vez mais coisas estão aparecendo. Agora, nessa última reportagem do Jornal da Band, com muita propriedade, parabéns até ao jornalismo da Band, é um jornalismo investigativo, inclusive. Foram 5 desembargadores e 2 juízes que se declararam impedidos, né,
de julgar uma ação que suspendia, né, as cobranças do INSS. Pois bem, quem é que está envolvido nessa história aí? Tem muita coisa para acontecer aí. Bom, pessoal, vamos lá para o próximo vídeo aqui. Vamos ver desse vídeo aqui. Olha só, Silvio Navarro fala com bastante propriedade sobre Lindenberg Faria, tá? E ele ainda fala mais, tá? Ele fala e ainda humilhou o petista, cara, nessa reportagem aqui, conforme você viu, Silvio Navarro humilhou. Aí ele fala o seguinte, ó, Lindenberg Faria, petista, e a sua namorada, seja lá o que for, Gleice Hoffmann, ele fala isso. Os dois não eram nem pra estar na Câmara, né? Eles não eram nem para ele ter um cargo político, os dois, porque Lindenberg Faria foi um dos piores prefeitos e ainda responde por improbidade administrativa. E tem nomes, tá? Eles têm nomes na Odebrecht, naquela lista do Odebrecht, lembra? Pois bem, tanto ele como a Gleice Hoffmann. E aí, os dois, cara, o casal 20 aí, eles estão, principalmente esse cara aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o Lindenberg Faria, ele quer mover uma ação contra Eduardo Bolsonaro, tá? E diz o seguinte, que Eduardo Bolsonaro tá lá fazendo política e mente lá nos Estados Unidos, querendo humilhar o STF. Cara, pessoal, vocês até vão entender, vocês vão concordar comigo que o STF por si só já está se humilhando, tá? Ele só por si já está fazendo tudo errado, é muito mal visto lá fora o nosso Supremo, tá? Infelizmente. A Suprema Corte, ela é totalmente acovardada. Eu sempre falei isso, tá? Eu vou falar de novo. Então, Lindenberg Faria fala o quê de Eduardo Bolsonaro? Que ele lá fora está fazendo política. Pois bem, vamos ver aqui no vídeo em que Silvio Navarro fala deste cara aqui, que é Lindenberg Faria. Lindenberg Farias criticou a atuação de Eduardo Bolsonaro para denunciar os abusos do judiciário brasileiro. Depois do dia 8 de janeiro, eles continuam atacando as instituições. Mas como é que ele se sustenta para fazer essa articulação? E foi uma declaração do próprio Jair Bolsonaro que disse e que falou da questão do PIX, teve uma arrecadação de 17 bilhões, começaram a outra, que é assim que mantém Eduardo Bolsonaro lá. O Lindenberg Farias não deveria sequer estar na Câmara dos Deputados, porque ele tem condenação por improbidade administrativa como um dos piores prefeitos da história de Nova Iguaçu. Ele deve, inclusive, se lembrar desse caso. Ele fez um acordo com o vereador da cidade e nomeou 11 familiares, parentes desse vereador, em troca de não ter uma CPI, não ter de enfrentar uma CPI naquela época. O Lindenberg Farias está pendurado com uma canetada, uma única canetada de um desembargador. Só por isso que ele está lá na Câmara, porque ele tem problemas com a justiça. Ele tinha apelido na lista da Odebrecht. Ele e a senhora esposa, namorada, não sei qual o status do casal, Gleice Hoffmann. Os dois têm apelido na lista de propina, de roubo. Portanto, esse é o melhor quadro que o PT tem a oferecer ao país e que agora extrapola e quer ser assistente de acusação do Procurador-Geral da República, que fala como se fosse auxiliar do delegado-geral da direção da Polícia Federal. Onde é que nós vamos parar? Porque o Lindenberg Farias está sendo ouvido pelo quê? Porque ele é um político, ou seja, ele está acusando alguém do outro lado do espectro político adversário. E onde é que se faz esse debate? Na tribuna. Esse debate tem que acontecer dentro do plenário da Câmara dos Deputados, com o deputado Eduardo Bolsonaro ou com qualquer outro parlamentar de direita. Ele não tem de tocar a campainha e ficar pendurado na barra da toga, pedindo socorro para o judiciário, porque não consegue enfrentar o bom debate dentro do plenário. Se tem algo contra o deputado Eduardo Bolsonaro, vá ao Conselho de Ética, represente, vamos ver como a Câmara vai decidir, interna corporis, uma situação da Câmara. Parem de misturar os poderes. O artigo 2º da Constituição é muito claro. Nós temos poderes independentes. O Brasil não pode mais ter deputado tocando a campainha do Supremo toda hora, pedindo socorro para babá. Não pode mais. O Brasil precisa resolver os seus problemas dentro dos seus poderes. E problema legislativo se resolve dentro do legislativo. O que o deputado Lindenberg Farias está mostrando, mais uma vez, é que é um covarde. Lapada. Meu Deus, que lapada, cara. Silvio Navarro, esse é o cara que eu apresento para vocês, esse jornalista competentíssimo.
Que lapada que ele deu agora no Lindenberg Farias. O Lindenberg Farias deve estar vendo esse vídeo aqui agora, deve estar se roendo, cara, se mordendo. E eu não dou mais uma semana ou duas para esse cara aqui, Silvio Navarro, começar a ser perseguido, tá? Porque isso é bem coisa do petista, tá? Como ele falou aqui, aperta a campainha do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo haja contra alguns deputados, né? E ele sim está indo contra a Constituição. Tá? Como o Silvio Navarro acabou de dizer, tem poderes para isso, tem hierarquia. Então, siga essa hierarquia e Lindenberg, corrupto, não era nem para te estar aí, cara, tá? Era para te estar preso, junto com a tua corja. Bom, vamos lá, vamos pro próximo vídeo aqui. Eu quero mostrar para vocês, cara, esse cara aqui, ó. Esse aqui. Sabe quem é ele? Pois bem, Jair Messias Bolsonaro. Um pouquinho mais novo, porque esse vídeo já é antigo, como eu falei para vocês. Aqui ele tá na CPI. E quem está lá na CPI? Fernandinho Beiramar. Fernandinho fala com todas as letras sobre Bolsonaro, tá? Inclusive de que ele não é corrupto. Fernandinho fala ali também que ele fala de pena de morte, etc, 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 etc. Ele conhece toda a vida do deputado Jair Bolsonaro. E digamos que a gente sabe que Fernandinho Beiramar é um cara muito inteligente, tá? E ele disse que admira Bolsonaro por ele não ser corrupto. E diz mais, não estou aqui fazendo palanque político. Eu te admiro. Ele fala para Bolsonaro. Olha o vídeo aqui, cara, para vocês entenderem. Se eu pudesse entrar contra você, eu entraria para acabar ou morrer. Não pode ficar na demagogia. Eu sei que o senhor é um deputado que inclusive defende a pena de morte, eu sei tudo do senhor, mas o que eu falou foi a pura verdade. Não tem que ser hipócrita não, fazer campanha política aqui não. Tá o gatilho, eu conheço sua história muito mais do que o senhor crê e imagina. O senhor é uma pessoa que prega a pena de morte, mas também não tem rabo preso com ninguém. Mas eu acho... O Bolsonaro lá do Rio de Janeiro, eu sei que não recebia. Bolsonaro. Alô, Bolsonaro. Amém. Os líderes dos 4 partidos, cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto, que foi encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Não me arrependo de ter votado no Bolsonaro, meu amigo. O Brasil nunca será uma grande nação enquanto não ouvir a verdade. O Brasil nunca será uma grande nação enquanto não ouvir a verdade. E eu vou encerrar esse vídeo aqui com essa frase. O Brasil nunca será uma nação, uma grande nação, enquanto não souber ouvir a verdade. Até o próximo vídeo.